Agora é hora. Já é! Podcast Cegaiada. Isco, tu é cego! Muito bem, iniciando mais um podcast Cegaiada pelo YouTube, chacoalhando a bolinha, batendo no sininho, dando aquele like maravilhoso para nós, para que esse maravilhoso projeto chegue mais longe e fique cada vez mais perto de você. Podcast Cegaiada também na Vox Vision Web Rádio, trazendo amor e alegria. Vox Vision e você juntos, todos os dias, 24 horas por dia. Baixe o aplicativo da Vox, sintonize essa alegria. Bruno Branco, Thaís Sabaski, os nossos produtores, juntamente com Teco Barbero, jornalista, eu, Mazito, aqui na mesita, chacoalhando os botãozinhos, ponteirinho, as luzinhas. Gabriel Cardoso lá no vídeo e no logo, na publicação dessa coisa linda. E mais um podcast Cegaiada. E aí, meninos? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Começando aí mais um podcast Cegaiada aqui pela Vox Vision, também no YouTube, né, gente? E hoje com um convidado super bacana, e quem vai apresentar ele pra gente é Thaís. Mas antes, e aí, Teco Barbero, e você, meus filhos? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha aí essa coisa maravilhosa, maravilhinda que é o nosso Cegaiada. Com um super convidado que a Thaís vai apresentar daqui a pouco. Sempre uma satisfação enorme estar com vocês. E é isso aí. Thaís, parabéns aí pelo mês passado mais uma vez. E tá com um super convidado, né? Oi, gente, tudo bem? Eu sou assim, né? Apareço um monte de vezes, sumo um pouquinho, volto de novo e é isso. Altos e baixos, mas sempre aqui, sempre atenta, sempre procurando trazer aí pessoas de muita relevância para agregar nossos conteúdos aos nossos seguidores, né, Bruno? Não fala isso. E agradecendo, claro, a presença de um convidado mega especial que está aqui com a gente hoje, que vai trazer aí uma novidade quentinha e já convidar todos vocês para prestigiar com a gente, falando mais sobre o Teatro Cego, Palado. E aí, Palado, bom dia! Seja muito bem-vindo. Thaís, olá, Teco, Mazinho, Bruno, obrigado aí pelo convite, muito feliz de estar falando com vocês. Nossa, muito honrados em ter você aqui com a gente, né, pessoal? Bom, a gente trouxe você pelo fato de trazer aí, de mostrar pra gente um projeto que algumas pessoas, né, alguns seguidores nossos podem ainda não conhecer, então conta um pouquinho da sua história pra gente, de como tudo começou, da sua vida no teatro e como que foi esse início aí do Teatro Cego. Ah, legal. Bom, a minha vida do teatro vem de longe, né? Sim. Eu faço teatro profissionalmente com 17 anos. Hoje tenho 57, ou seja, 40 anos aí fazendo teatro. Sempre fazendo teatro convencional. A partir de 99, eu e o Luiz começamos a fazer um trabalho junto de teatro, porque o Luiz ele tem uma formação mais musical e eu uma formação mais teatral. O Luiz é meu irmão, é meu sócio no Teatro Cego, é produtor, né, do Teatro Cego. E só que na época, em 99, a gente começou a fazer um espetáculo junto, que era um espetáculo de música e humor. Então ele fazia um show musical e eu fazia um personagem que era um personagem que ficava invadindo o show dele, o show musical, como se fosse um faxineiro do teatro que queria aproveitar que o teatro estava lotado para aparecer. Era uma comédia, tal, era um show super interessante. A gente ficou quase 10 anos fazendo esse trabalho. Depois, ainda juntos, a gente começou a fazer alguns outros trabalhos
e o Luiz, com essa parte musical dele, criou alguns projetos que envolviam uma questão, um lado social, né? Então, ele criou um projeto chamado Sons da Paz, ele criou outro projeto chamado Os Novos Caminhos da Música. Esses projetos trabalhavam sempre com crianças, e essas crianças juntas tinham sempre aula de canto, percussão, dança e circo, né? E era um projeto muito legal, porque ele tinha um grande diferencial, assim, que ele não é um projeto só para crianças carentes. Ele é um projeto para crianças carentes também, mas que misturava todos os tipos de classes sociais dentro do mesmo projeto. Então, a gente, às vezes, tinha algum patrocinador e a gente ia fazer isso dentro de uma empresa. Então, assim, desde o filho do diretor da empresa até o filho da moça do cafezinho, desde a pessoa mais importante em termos de qualificação, né, até a mais importante em termos de servir o cafezinho, que todos são importantes, mas desde da pessoa mais rica, vamos dizer assim, até a pessoa mais pobre, estava todo mundo misturado no mesmo lugar. E a arte, né, esse projeto mostrava que a arte, quando ela mistura as pessoas, ela mostra realmente a verdadeira importância das pessoas, que não é se ela é rica, se ela é pobre, se ela é negra, se ela é branca, se ela é alta, se ela é baixa. É a importância que você tem. Exatamente. Já tinha aí a inclusão, né, Palavra? A gente começou com esse trabalho e a gente percebeu o seguinte, que a melhor forma de a gente fazer um trabalho social, a gente, não sei se é a melhor forma, mas a gente pode fazer um trabalho voltado para classes menos favorecidas, para pessoas mais pobres e tal. Mas o que a gente entendeu nesse nosso modo de trabalhar é que, para a gente, a melhor forma de fazer isso era misturando todo mundo, era colocando todo mundo no mesmo lugar através da arte. E aí, quando a gente conheceu o Teatro Cego, a gente ficou sabendo que existia um formato que as peças aconteciam no escuro, que a gente poderia colocar dentro desse espetáculo pessoas com deficiência visual para trabalhar como atores, como produção. A gente percebeu que isso era uma forma de fazer teatro do mesmo jeito que a gente vinha fazendo esses projetos anteriores. Convidar pessoas que enxergam para, durante uma hora, viver uma experiência de não enxergar. A gente sempre fala que não é viver a experiência de ser cego, né? Porque a gente sabe que você ser uma pessoa com deficiência visual vai muito além do que simplesmente você passar uma hora sem enxergar. Tem todas as dificuldades de locomoção, as dificuldades de adaptação do mundo ao nosso redor, mas a gente, pelo menos, podia dar para essas pessoas um pouquinho de uma pequena vivência, né? Uma vivência para que, através da empatia, elas pudessem sentir isso. E assim a gente começou, então, a fazer o Teatro Cego. E eu acho que o Teatro Cego também tem essa coisa, né? A gente, dentro de uma empresa que a gente trabalhava, tem sempre essa coisa assim, de que o mais importante é o presidente da empresa, como eu falei agora há pouco, e a mulher do cafezinho é a menos importante. E não é. Ninguém é mais importante nem menos importante. A gente sabe que existe uma divisão aí, que é óbvio que o presidente ganha um salário melhor que a moça do cafezinho, né? Mas a gente sabe que, se todo mundo não trabalhar junto, se não houver união, se não houver divisão, se não houver empatia, se não houver sinergia, a coisa não funciona. Então, a gente trouxe isso para o teatro e aí a gente começou a fazer, então, o Teatro Cego. Nossa, muito legal. Assim, mas aí, Palavra, como é que funcionou isso na prática, né? Você já tinha convivência com pessoas com deficiência, tinha ideia de como seria a performance, que é uma coisa, eu falo isso de experiência própria, quando a gente aprendeu a fotografar, foi um projeto pioneiro também no Brasil, a dificuldade do fotógrafo que ensinou a gente era ensinar para quem não está vendo uma coisa que era muito visual. Então, no caso do teatro, você também tem componentes não necessariamente visuais, porque você não trabalha com isso, porque o teatro é cego, né? As pessoas, inclusive, ficam vendadas, mas você tem posicionamentos, você tem textos, você tem momentos, enfim, como é que você trabalhou isso e vem trabalhando? Antes de fazer o Teatro Cego, eu tinha um contato muito pequeno com pessoas com deficiência visual. Eu tinha um grande amigo, que infelizmente já não está mais entre nós,
que é o Ricardo, ele era técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos. Na época era futebol de 4, que se chamava, né? Futebol de 5 acho que era. Hoje já foi assumido o nome Futebol de Cegos. E o Ricardo, a gente ia nas festas, assim, ele estava sempre com aquele grupo de, como vocês falam, da cegaiada, né? Todo mundo junto ali, e a gente conversava tal, e eu sempre tive muita curiosidade. Eu falava para os caras, mas como é que você faz determinada coisa? Tal? Como é que você se vira dentro da sua casa? Tem alguma coisa que te guia na tua casa? E aí eu fui meio começando a compreender um pouquinho desse universo. Quando a gente pensou em fazer o Teatro Cego, mas eu confesso que era bem pouquinho, a gente teve essa preocupação. Então a gente, na época, chamou a Paula França, não sei se vocês conhecem, ela é produtora cultural, produtora musical, e a Paula França é uma pessoa com deficiência visual total, e a Paula França nos deu uma espécie de consultoria. Ela nos mostrou um pouco, ela nos inseriu, pelo menos ela deu os primeiros passos com a gente dentro desse universo. Então, assim, coisas que você deve fazer, coisas que você não deve fazer, coisas básicas que a gente jamais imaginava. Por exemplo, às vezes você está conversando com uma pessoa com deficiência visual e você sai sem avisar e a pessoa acha que você ainda está ali. Então, olha, avise quando você for sair. Quando a gente está guiando uma pessoa com deficiência visual, que a gente fala assim, olha, cuidado, aqui tem uma escada agora, assim, agora tem uma escada. E ela fala, tá, para cima ou para baixo a escada? Isso faz toda a diferença, né? Porque a pessoa pode achar que é para cima e dar um passo e cair na escada. Então, assim, a gente começou devagarinho a compreender esse universo. E aí, eu, como uma pessoa de teatro, como diretor de teatro, de dramaturgo também, que eu escrevo as peças do Teatro Cego, eu comecei a apurar muito a minha sensibilidade para essa questão de como esse universo funciona, não para que as pessoas vivessem nesse universo, mas para entender, porque a gente se comunica através de códigos, né? Então, a fala que a gente está conversando aqui é um código. As pessoas que estão ouvindo esse podcast, elas não estão nos vendo, mas elas nos imaginam, elas conseguem entender o que está acontecendo através de um código que é a voz. Não temos aqui o código visual. Então, a gente sabe assim, a gente se comunica através de códigos. Quais são esses códigos que, no escuro, eu posso utilizar para que as pessoas tenham as mesmas sensações que elas já estão acostumadas a ter no claro? E quais são os códigos que as pessoas com deficiência visual usam entre si para que eu possa me comunicar melhor com elas, para que eu possa dirigi-las, né? Eu sou diretor da peça, eu tenho que ter uma comunicação também com uma pessoa com comunicação visual. Então, com o tempo, a gente foi criando esse conhecimento, né, essa aproximação. Eu comecei a escrever isso, eu tenho bastante coisa escrita sobre o Teatro Cego, sobre o método, né, a forma que a gente faz o Teatro Cego. Quem sabe um dia isso não vira um livro, alguma coisa assim, né? Não como um método, mas um livro contando a minha experiência, contando como eu passei por essa experiência. E é isso. E aí a gente conseguiu eu acho que entrar nesse universo de uma forma mais profunda. É óbvio que a gente nunca vai, que eu digo a gente vidente, né? A gente nunca vai ter a total dimensão do que é ser uma pessoa com deficiência visual, independente de ser total ou ser parcial, porque não é a nossa vivência, mas a gente está aprendendo muito desse universo com as pessoas com deficiência visual, e a gente espera também que as pessoas com deficiência visual aprendam muito do universo do teatro com a gente, com o Teatro Cego, né? Então, em cima disso, Thaís, eu queria ouvir de você, que agora é uma aluna do Palado, como é que está sendo essa experiência na prática, né? O Palado comentou já algumas coisas, né, como ele começou essa adaptação, mas e para você, quando veio o convite, você pensou, vai ser difícil, vai ser fácil, não imaginou, tem uma dificuldade? Olha, falar bem a verdade para vocês, eu estou assim, maravilhada com essa diferença e com essa, com estar do lado de lá, né, do assunto, né. Eu fui assistir o Teatro Cego em dezembro, levei meu marido e minha mãe, a gente foi no Sesc em Santo Amaro assistir, e assim, muito bonito, muito envolvente, e muito real, tudo que eles trazem.
a maneira que eles conseguem desenhar no imaginário da gente todo o cenário. E aí, qual não foi a minha surpresa em fevereiro, quando eu fui convidada para fazer parte, né? Eu comecei agora, não era atriz, né? Eu trabalho com o grupo no Jantar Cego, como a gente já disse aqui, eu e o Bruno, a gente faz parte. E aí, por conta lá do jantar, eles acabaram, né, por conta da minha desenvoltura, tal, de alguns elementos que foram avaliados, eles me chamaram para fazer parte. Hoje eu tô aqui no elenco de apoio, começando, né, Palada. e posso trazer com certeza para vocês que o objetivo, sim, foi alcançado, porque ele consegue trazer, buscar insumos em cada palavra, em cada gesto, em cada movimento dos atores para criar esse cenário dentro da cabeça de quem está assistindo ali no escuro. Assim, é surreal. Coisas que a gente nem imagina como é que a gente traduziria, né, para as pessoas, e eles conseguem trazer de uma maneira tão leve e tão envolvente ao ponto de fazer com que você saia dali tendo realmente noção e criando esse cenário na sua cabeça. Mas, Palado, como é que é essa direção na prática, né? A Thaís trouxe aí os pontos, né? Um relato bastante bacana, porque ela já falou logo de cara, né? Então, já vive os dois lados. Mas eu queria ver de você, Palado, como é que é dirigir na prática, né? Você tem um grupo diferenciado, porque nem todo mundo é cego, todo mundo fica vendado para ficar em iguais condições, não precisa. Coloca isso para a gente. Existe um processo normal de ensaio de teatro que a gente tenta seguir o máximo possível dentro desse processo e, obviamente, a gente vai fazer algumas adaptações. Então, por exemplo, o primeiro processo que a gente tem é a gente fazer uma reunião com os atores, ter uma conversa, explicar o que é o projeto, explicar quais são os nossos objetivos, explicar a estrutura da coisa, né? Falar de dinheiro, falar de tempo de ensaio, falar de disponibilidade, ver quem pode, quem que não pode. Então, isso aí não altera nada. A gente faz essa reunião, pode ser uma reunião feita até pela internet. Depois a gente começa a lidar com o texto. Aí, na hora que a gente vai lidar com o texto, a gente já tem a primeira diferença aqui, né? Normalmente, no teatro, as pessoas leem o texto em tinta. Então, você faz... Hoje em dia, você manda por e-mail, né? As pessoas imprimem, quem quer. A maioria das pessoas imprime porque gosta de fazer anotações à caneta, pegar marca-texto para marcar suas falas e tal. E aí você pega e fala, bom, eu tenho pessoas com deficiência visual, como é que eu vou fazer? Então, hoje em dia já existem recursos, né? Leitores de tela, tanto no celular quanto no computador, que a pessoa pega o texto no Word e pode ouvir o texto pelo Word. Existem outros recursos, que, por exemplo, o Braille, né? A Thaís começou a ensaiar esse texto com Braille. Sim. Então, ela arranjou, inclusive, uma pessoa, foi ela que arranjou, e a produção mandou fazer os textos em Braille para duas pessoas que preferiram ensaiar em Braille, que foi a Thaís e a Giovana. Outras pessoas ensaiam com ponto. Então, como é que é isso? Ela pega, por exemplo, esse texto... A Sara, por exemplo, a Sara Bentes, fazia muito isso. Ela pedia para alguém gravar o texto para ela, falando, lendo, né? E ela fica com uma gravação. Então, ela põe um fone de ouvido, fica com o celular na mão, e aí ela vai ouvindo a gente falar o texto e vai soltando no celular. Play, pause, até chegar a fala dela. Quando chega a fala dela, ela ouve essa fala e fala por cima. Que eles chamam, acho que parece que de fala espelhada, se eu não me engano. Inclusive, a Sara, ela dá curso disso, né? A Sara Bentes dá curso de fala espelhada, que é essa coisa de você ouvir e falar ao mesmo tempo sem se perder, né? E colocar uma interpretação em cima e tal. Então, a partir daí, a gente consegue estar todo mundo junto com o texto, isso deixa de ser um problema e está todo mundo junto. Aí a gente faz uma leitura que a gente chama de leitura de mesa. Essa leitura de mesa é uma leitura que a gente chama de leitura branca, uma leitura ainda sem muita emoção, sem o personagem estar tão presente, para a gente entender o que está acontecendo naquele texto, para a gente entender a relação entre aqueles personagens. Quando a gente
a partir do momento que a gente fez essa leitura branca, a gente começa ainda na mesa, ainda com leitura na mesa, que a gente chama. Não precisa ser exatamente em uma mesa, né, Thaís? Lá a gente fez em sofás e poltronas, mas a gente chama de leitura de mesa, se convencionou esse nome. A gente começa a criar os personagens, né? Quem é pai de quem namora com quem, por que fulano tem raiva de cicrano, qual é a relação que existe entre eles, como essa relação vai interferir na forma de lidar. E nesse momento, também estar trabalhando com atores videntes e atores com deficiência visual ao mesmo tempo não faz diferença, porque isso é tudo na conversa. Quando a gente parte para o espaço físico, aí a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade. Dificuldade não, a gente começa a ter uma diferença, né? Porque eu não posso dizer para a pessoa, você vai até ali, pô, ali aonde? Né? Então, o que a gente faz? A gente nomeia os lugares. Então, por exemplo, esse espetáculo que a gente está fazendo agora, a gente trabalha com 8 setores, a gente tem 5 corredores principais de movimentação. Então, a gente tem corredor 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem os cruzadores, os cruzamentos dos corredores. Então, você vai estar no corredor tal até o corredor tal. A gente tem alguns truquezinhos também de movimentação que a gente não fala, né? Mas, assim, para se movimentar, às vezes, de um lugar para o outro, mas, assim, de cada coisa, os atores se movimentam muito pelo próprio cenário, que existe um cenário, embora não seja visível, para fazer som. Sim. Então, você sai desse cenário aqui, dá 3 passos, você encontra o outro, e a gente vai fazendo essa movimentação com todos. Obviamente, para os videntes, eles estão enxergando aquilo que está acontecendo, e estão guardando aquilo na cabeça deles de alguma forma, para que quando as luzes se apagarem, ele conseguir reproduzir aquilo de novo sem enxergar. Para as pessoas com deficiência visual, os atores, eu acho que já começa nessa movimentação a se criar uma relação dos espaços. Né? O meu espaço, a minha cadeira está aqui, eu saio dessa cadeira, ando em tal direção, eu chego em tal parte do cenário, e tem uma pessoa que vai passar por mim agora, então eu tenho que ficar parado aqui. E aí a gente vai fazendo essa movimentação até que chega num momento em que eu peço que todo mundo faça o ensaio com olhos fechados. Por quê? Por que eu já não coloco o ensaio no escuro? Porque eu, como diretor, preciso enxergar o que está acontecendo para ver se tem alguma coisa errada, se tem alguma dificuldade, se eu tenho que mudar algum cenário de lugar. Então eu peço, olha, todo mundo faça com os olhos fechados. Aí a gente faz, então, com o olho fechado. Na verdade, para quem está fazendo, já está fazendo no escuro, porque está com o olho fechado. E aí a gente começa a trabalhar essa coisa da escuridão, eu ainda enxergando tudo que está acontecendo. Até o momento em que a gente acha que a coisa chegou num ponto bom, e aí a gente realmente apaga as luzes e fica tudo completamente no escuro. É muito legal, é muito interessante como é que tudo vai tomando forma, tanto para a gente quanto para eles que enxergam, né? Eu tenho muito contato com um ator que enxerga e a gente vai embora junto e vai conversando muito sobre o assunto. E assim, da mesma forma que eu tô deslumbrada, eles também ficam, porque é uma condição nova de atuar, né, falado. E ao mesmo tempo, é uma descoberta tanto para ele quanto para mim. E a gente tá assim, apaixonado, viu? É muito legal. E como incrível o quanto realmente a mensagem é transmitida na íntegra. Vocês não fazem ideia. Imaginando tudo que o Palado falou aí, eu fico imaginando o esforço de vocês, né, atores, para não é só decorar o texto e expressões, mas também decorar o posicionamento no cenário, né, entender o cenário. É um esforço duplo, né, Palado? É um esforço duplo. E aí, além disso, tem uma coisa que eu falo que eu chamo de códigos inconscientes, que são assim, existem códigos que a gente passa numa conversa, num relacionamento qualquer ele que seja, que eles não são conscientes, são coisas que a gente diz sem dizer, né? E coisa que as pessoas, às vezes, que estão do outro lado, percebem sem perceber que estão percebendo. Parece complicado, mas é isso. Você passar uma informação, por exemplo, para uma pessoa de que um determinado personagem tem um determinado tipo de humor, né, uma determinada característica física, sem que essa característica física seja mostrada de uma forma visual, isso é uma coisa muito legal. Então, por exemplo, a gente fez um espetáculo em que a Sara e a Giovana faziam o papel de mãe e filha. Elas têm a mesma idade, mas elas faziam mãe e filha. Então a gente pegou a Giovana, colocou um sapatinho de salto nela,
e ela dava passos rapidinhos para parecer meio cocotinha, sabe? Tac, 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 tac. E a Sara, que tinha que fazer o papel da mãe dela, a gente quis criar uma personagem um pouco meio com sobrepeso, sabe? Uma mulher que não saía de casa. Então a gente fez uma mudança na voz dela, para que ela ficasse com uma voz mais grave. A gente colocou nela um chinelinho desses de pompom, sabe? Que a pessoa fica dentro de casa o dia inteiro. E na hora dela andar, ela não tira os pés do chão, ela arrasta os pés. Isso demonstra um pouco de sobrepeso, isso demonstra também que o chinelinho, que ela está sempre com o chinelinho, nunca está com sapato, como quem acabou de chegar da rua ou como quem vai para a rua. Então isso faz com que as pessoas inconscientemente percebam que ela é uma pessoa de casa, né? Aí a gente fez ela fazer um sotaque meio italiano, e todos os ensaios ela fez um sotaque italiano. Quando chegou no final, eu pedi para ela tirar esse sotaque e deixar só um vestígiozinho desse sotaque. Por quê? Porque quando uma pessoa tem um sotaque, é porque ela não é daqui, do país, né? E se esse sotaque já está desgastado, já está quase sem sotaque, quer dizer que ela está há muito tempo aqui para ter perdido o sotaque, entendeu? E se ela está há muito tempo aqui, ela tem que ser uma pessoa que tem uma determinada idade. É claro que essa lógica não é construída na cabeça das pessoas de uma forma consciente, mas de uma forma inconsciente, o público vai percebendo como isso constrói essa personagem. Entendeu? Isso, vai caracterizando, né, o personagem. E quando a pessoa sai, ela vê a Sara e fala assim, nossa, imaginei você uma pessoa de idade, imaginei você... A pessoa não parou para pensar assim, ela é uma pessoa de idade porque ela perdeu o sotaque, porque ela anda com o pé arrastando, a pessoa não pensa isso. Mas inconscientemente, ela é essa tudo. personagem que a pessoa cria na cabeça. Porque a gente tem códigos inconscientes que o tempo todo estão dizendo coisas para a gente. E eu fui buscar muito isso no universo da pessoa com deficiência visual, no imaginário da pessoa com deficiência visual. Eu já vi, por exemplo, as pessoas conversando lá. Ai, nossa, você está com uma calça de couro, né? Que eu pus a mão, senti. Que cor que é? Preta. Nossa, preto é tudo. Como assim? Como você sabe que preto é tudo se você não enxerga? Porque eu tenho um conceito, né? Então a gente começa a estudar os outros conceitos daquilo que a gente entende através da visão, mas que também pode ser entendido através de uma outra coisa. Se eu disser para você que preto é uma cor forte, de força, que vermelho é uma cor de sangue, então é uma cor sensual, que amarelo é a cor do dinheiro, da riqueza, porque é a cor do ouro, entendeu? Você começa a criar um imaginário na tua cabeça, você não precisa enxergar essas coisas. Você pode saber que uma pessoa está vestida de determinada roupa. Então, toda essa criação foi sendo feita também para que a gente consiga passar para a plateia esses códigos, né, para que seja compreendido. Quer dizer que nunca tem uma descrição física, né, dos personagens antes da peça? Não tem isso, né? Não, de forma alguma. E você sai de lá com isso iria contra os nossos princípios de comunicação, né? A gente diz uma coisa, a literatura, normalmente a literatura você tem o poder da narração na literatura, né? Então você começa um livro dizendo assim, Henrique era um homem esbelto, de meia idade, com cabelo na altura do ombro, tal. Gostava de comer não sei o que lá. Andava muito irritado ultimamente porque sua mãe não permitia que ele levasse sua namorada para ficar com ele na sua casa. Sei lá, eu estou descrevendo uma coisa, narrando. O teatro a gente chama de ação presente. O que é ação presente? É aquele famoso, né, não me conte, me mostre. Né? Então, você não conta para as pessoas como as coisas são, você mostra para as pessoas. Então, se esse cara tem o cabelo comprido, na altura do ombro, talvez a mãe dele vai dizer para ele num momento assim, você é um imprestável, não sei o quê, nem lavar esse teu cabelo você lava, essa coisa comprida, sabe? Ela vai dizer alguma coisa em algum momento que ela diria normalmente para ele, para que a gente não tenha que dizer, fulano tem o cabelo comprido, entendeu? É uma descrição indireta, né? É uma descrição indireta, e essa ainda que eu falei, ela é um indireto meio direto, mas a gente faz outras piores ainda, né? Então a gente, por exemplo, no Grande Viúvo, a gente tem um personagem que quem fazia era o Sérgio Sá, e também um ator, um amigo que já faleceu. E aí ele era um cara super folgado. Ele só queria saber se o jantar estava pronto, se o almoço estava pronto, por que não tinha chegado o pão do café ainda. Então o que a gente fez? Esse personagem, ele passava o tempo todo da peça sentado na mesa, na cozinha, entendeu?
Eu não precisava dizer isso para as pessoas, mas essa percepção vai acontecendo. Esse cara está o tempo todo sentado, ele está o tempo todo na cozinha. Então ele é um cara que não gosta de trabalhar, né? E ele é um cara que só gosta de comer, é um come-dorme da vida, entendeu? Mas eu não preciso dizer isso para a plateia. Eu faço cenas que mostrem isso. E tem um momento em que a sogra dele fala para ele assim: se ao menos você estivesse trabalhando, tivesse arrumado logo um emprego, e ele fala: aguardando, minha sogra, aguardando. Eu não posso aceitar qualquer coisa que me oferecem, afinal de contas, a sua filha, o meu docinho, merece tudo do melhor, né? Então, assim, são coisas que são ditas para que você descreva esse personagem sem que você precise dizer fulano é assim, assim, assado, entendeu? É uma forma indireta de descrever essa é a sacada do teatro cego, né? Nossa, muito bacana. E aí, gente, aproveitando esse ensejo, comenta então da peça que está por vir aí, né? A gente está com um novo espetáculo muito legal, né, Palavra? Está com um espetáculo da qual a Thaís faz parte como atriz. Também deixar a Thaís já trabalha no Teatro Cego, né? No Jantar Cego. E a gente decidiu abrir no Teatro Cego uma possibilidade das pessoas que trabalham no Jantar Cego de começarem a trabalhar com a gente num elenco de apoio, para que a gente também vá entendendo a possibilidade de cada um, né? Que tipo de texto que eu posso dar para cada um, o que eu posso tirar de cada um daqui, para ir trabalhando em outros trabalhos nossos também. Esse espetáculo se chama O Reino de Lindsor, é o nosso 5º espetáculo. Ele tem um grande diferencial, além de funcionar como todos os outros espetáculos que acontecem completamente no escuro, que a plateia sente aromas, né? Então a gente também, esses códigos que são passados para a plateia também são passados por aromas, sensações táteis. Tem algum momento que a plateia sente sensações táteis, elas não são tocadas pelos atores, não é isso, mas tem algum tipo de sensação tátil que faz ela compreender a cena que está acontecendo. Então, o espetáculo, o Reino de Lindsor, ele tem todas essas características, né, que um teatro cego já tem, e ele tem uma característica diferenciada dessa vez, que ele é um espetáculo que ele tem 2 histórias diferentes, e essas 2 histórias elas acontecem de acordo com a vontade da plateia, né? E nesse espetáculo também a plateia faz parte dele como se ela fosse o povo e o exército do Reino de Lindsor. Então, o espetáculo começa quando eles acabaram de perder uma batalha, e a plateia entra no espetáculo e ela é recebida no espetáculo como se ela fosse um soldado, como se ela fosse uma pessoa de Lindsor, né? Então, ele é um espetáculo que, além dele ser inclusivo, ele se tornou interativo também. E aí, num determinado momento, mais ou menos no meio do espetáculo, existe uma votação a respeito de um dos personagens, se ele é ou não um traidor, e aí é a plateia que vota. A plateia, a partir do momento do voto da plateia, esse espetáculo vai para um lado ou vai para o outro. A gente não diz que a pessoa decide o final do espetáculo, porque, na verdade, ela não decide o final. Ela só decide se a pessoa é traidora ou não. E o final continua sendo surpreendente para qualquer um dos 2 casos, entendeu? Ou seja, a gente tinha há um tempo atrás, né, passava na Globo aquele Você Decide, e normalmente essa decisão era tomada já no finalzinho. Então, assim, quem que matou fulano? Foi o Cicrano ou foi o Beltrano, entendeu? E aí você decidia se era o Cicrano ou o Beltrano. Na nossa história, não. Na nossa história, você toma uma decisão só se uma pessoa é a traidora ou não é a traidora. E a partir dessa decisão, o espetáculo toma rumos completamente diferentes. E é isso, esse é o grande diferencial. A gente estreia, a gente está com estreia dia 13, sábado, e a gente faz esse espetáculo durante todo o mês de abril, todo o mês de maio depois, e até o meio de junho, sempre aos sábados e domingos, acabando em 15 de junho. Lá no Espaço Dive, que é o mesmo local onde acontece o Jantar Cego, e o Espaço Dive é na Avenida Morumbi 8503, lá no Brooklyn. Ele fica ali entre a estação Brooklyn e a estação... Eu não lembro qual é outra, mas ele fica perto da estação Brooklyn. A estação mais próxima dele é a estação Brooklyn do metrô, que deve ficar uns 10 minutos a pé ali do espaço. E aos sábados acontece às 21 horas e aos domingos às 19. Exatamente, sábados às 21, domingo às 19.
Os ingressos estão sendo vendidos pela Simpla, né? São vendidos pela Simpla, é só entrar lá em simpla.com.br e aí procurar lá, buscar Teatro Cego. Já vai aparecer todas as datas disponíveis, todos os ingressos disponíveis. Muito bacana. E você, Thaís, como que você se sente trabalhando na primeira peça? Nossa, muito lisonjeada, com certeza. Muito feliz e torcendo aí para que as coisas caminhem para minha estadia permanente no Teatro Cego, né? Já é um começo, né, Thaís? Você já tá lá, já é um... Só de ter sido convidada, né? Quantos espetáculos tem o Palácio do Teatro Cego? Quantos espetáculos ao todo? Nós temos esse espetáculo, é o nosso 6º espetáculo. Na verdade, assim, nós temos 4 espetáculos que já entraram em cartaz, né? Que o primeiro deles é o Grande Viúvo. O Grande Viúvo, que é um texto meu adaptado de um conto do Nelson Rodrigues. O segundo é um outro texto meu, que é o Acorda Amor, que é só com músicas do Chico Buarque. O terceiro é o Clarear, que é um texto da Sara Bentes. O quarto é um espetáculo que se chama Festa da Inclusão, que é um espetáculo que já existe no papel, mas ainda não foi estreado. E o quarto é Um Outro Olhar, que é um texto meu também, é um espetáculo que fala sobre pessoas, mulheres que estão passando por quimioterapia por causa do câncer, né? E fala a questão de doação de cabelo. E esse é o quarto. O quinto espetáculo é o Festa da Inclusão. Festa da Inclusão, que é um espetáculo infantil, que a gente ainda não estreou, mas a gente já tem ele no papel e já tem ele em projeto. E esse 6º espetáculo, que seria o Reino de Lindsor. O Reino de Lindsor, exatamente. Caramba, que legal. E agora, para encerrar, deixa uma mensagem aí para quem está nos acompanhando. A gente já está aí se aproximando do final da entrevista, né? Então, deixa aí a sua mensagem aí, convidando a galera também para poder assistir esse maravilhoso espetáculo aí que entra em cartaz aí sábado, né? Então, vamos que vamos. Bom, então eu convido você, ouvinte aí do podcast, como é que a gente chama quem ouve podcast? É podcaster? Podcast? Seguidores. No YouTube também, né? Então, tem gente no YouTube. A gente cria nome para tudo e eu não sei como que é, mas você aí... Os nossos, especialmente, são os nossos seguidores, né, Bruno? O Bruno ama. Não sei de seguidores. Seguidores. Então, é você que está dizendo, Thaís. E você, principalmente, que não enxerga, uma coisa interessante do Teatro Cego é que o Teatro Cego, para uma pessoa com deficiência visual, ele é legal porque você não precisa de nenhuma interlocução para compreender a peça. A gente sabe que é muito importante a audiodescrição, é muito importante que exista na televisão, no teatro, mas no Teatro Cego, o legal é que você não precisa nem de audiodescrição, ou seja, você está ali sentado assistindo a peça, do teu lado tem uma pessoa enxergante assistindo a peça, e vocês estão em total igualdade de condições, porque vocês estão apurando sentidos que não a visão. Então, a gente acaba recebendo muita gente com deficiência visual para assistir o nosso espetáculo. Então, convido todo mundo, né? Estaremos aí durante abril, maio e até o dia 15 de junho, todos os sábados e domingos, sábados às 21 horas, domingos às 19, no Espaço Dive, Avenida Morumbi, 8503, lá no Brooklyn. Para quem está no YouTube, vai ter o link aí da descrição, né? Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, a gente vai colocar o link para você comprar o ingresso, para você entrar aí e comprar, que tem meia entrada, tem uns descontozinhos aí que dá para vocês aproveitarem essa peça que é maravilhosa, né? Ótimo. Bom, Palado, obrigada por nos atender, obrigada por trazer aí esses insumos extremamente importantes, trazer o que para muitas pessoas é novidade, que é o Teatro Cego, e para muitas pessoas é só mesmo concretizar o que elas já conheciam. Então, a gente acabou trazendo esse conteúdo valiosíssimo, né, pessoal? Que é o Reino de Lindsor, que acaba sendo novidade para todos e uma novidade muito bem-vinda.
E só agradecer você e deixar aí todo mundo com água na boca para ir ver a gente, né? Tá ótimo. Obrigado aí pelo espaço para poder também falar do trabalho. E a gente não se vê lá. Não se vê lá. Falado. Foi perfeita a última colocação, né? Também quero agradecer a sua presença, foi fantástico, é muito esclarecedor, né, para quem nunca tinha ouvido falar no Teatro Cego. Acho que você trouxe um panorama perfeito. Obrigado aí pelo seu tempo, e dá um jeito, vem para cá, vem para Sorocaba com as peças, que vai ser um prazer receber você aqui. E quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até o final. Um grande abraço e até uma próxima. Tchau. Tchauzinho, obrigada, galera. Obrigado. Beijo. Obrigada. É isso aí, minha gente. Até o reino. Para não perder nenhuma notificação. Se você tem alguma história que queira contar aqui no podcast também, deixe aí seu comentário dizendo. Muito obrigado, Falado, né, por essa entrevista maravilhosa, e também por promover a inclusão aí através do Teatro Cego, né? Porque o Teatro Cego, além de trazer espetáculos bacanas, ainda promove a inclusão para levar pessoas com deficiência visual para o mercado de trabalho, que hoje é muito importante. Então é isso aí, minha gente. Fiquem com Deus e até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Muito bem, mais um podcast Cega Gaiada. Obrigadão, Palado. Tudo de bom. Muito legal o seu trabalho. Considerando as palavras do Bruno, é isso mesmo. Trazendo aí uma chance para os deficientes visuais, que é complicadíssima essa vida, né? Eu sei porque eu sou um deles. Que bonitinho. E você ouve também este lindo podcast pela Vitória Inclusiva, hein? O seu tocador favorito, Vitorita Inclusiva. Você também ouve podcast Cega Gaiada. Logo, logo estamos de volta com mais um. Semana que vem tem mais. Tudo de bom? Podcast Cega Gaiada e você sempre. Tchau, 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 tchau. Eu não sei, às vezes eu fecho o olho e fico conturbado. Por quê? Escuro. Podcast Cega Gaiada.